Eu gostaria de começar com um salmo, uma oração. Ficando sentados, iniciamos rezando, pedindo a Deus e ao Espírito Santo, sobretudo, que nos faça entender algumas verdades importantes. O Salmo 87. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais do que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Lembro o Egito, a Babilônia, entre os meus veneradores, na Filisteia, ou em Tiro, ou no país da Etiópia. Este e aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz: nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos. Foi ali que este nasceram. E por isso, todos juntos a cantar se alegrarão. E dançando exclamarão: estão em ti todas as fontes. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. Muito bem, eu quis começar com este salmo, porque diz que ali todos nasceram. Como? Eu sou do Egito, todos ali nasceram. Ah, mas eu sou da Babilônia, todos ali nasceram. Eu penso que enfrentar o tema, que nós vamos não aprofundar muito, né? O tema do sínodo, antes de mais nada, é ter na mente esta verdade, afinal. Mas vamos começar. O sínodo, sabemos já, quem sabe quantas vezes já ouviram falar na vossa paróquia, e caminhar junto, etc., né? E a igreja começou assim como sínodo, porque quando houve problemas, Paulo pregava aos pagãos, Pedro e os outros, Tiago pregava aos hebreus. Como é que vamos combinar estes dois grupos? Precisamos obrigar os pagãos a passar pelo hebraísmo primeiro, inclusive como a circuncisão, e todos os costumes dos hebreus. Aí a reunião que se nós não vamos ler, não vamos parar assim, né? Mas só flash, a reunião em que houve, antes de mais nada, oração. Então é muito justo que o Papa disse: para ter o próximo ano sínodo, vamos fazer este ano de oração. A oração, porque é a força do Espírito Santo que ilumina, é a força do Espírito Santo que nos faz superar as diferenças. A oração, o diálogo, a confrontação e, finalmente, a decisão em que todo mundo vai caminhando juntos. Este praticamente é o primeiro sínodo. E aqui que precisava alguns dias ou um ano inteiro de aulas para mostrar como a igreja, aos poucos, precisamos não ter medo de reconhecer os erros da igreja, né? A igreja, aos poucos, mesmo capaz de conservar a mensagem de Cristo e de transmiti-la, aos poucos, esqueceu isso. Praticamente, sobretudo quando foi a divisão entre Oriente e Ocidente, no Oriente o sistema sinodal continuou. Não tem um Papa, tem um que coordena 5 ou 12 que decidem. Na igreja nossa, nós estamos a lembrar as causas, etc. Aqui no Ocidente não tinha mais o imperador, porque Constantino tinha ido a Constantinopla, não é? Então praticamente o Papa precisou ser
o prefeito di Roma a uma certa altura, porque não tinha ninguém que governava. Então, os fatos históricos. Porém, a partir deste momento, Dante, quando incontra Costantino no Purgatorio, diz: ai Constantino, não porque fostes batizados, mas porque você fez o nosso padre rico. O erro di Costantino è che fez o Papa rico. Então, governador, então, e com toda a história da igreja. Repito, apesar de tudo isso, este é o milagre do Espírito Santo, ela continuou a guardar e a suscitar. Tem um exemplo que Enzo Bianchi, um monge da Itália, que faz que eu gostei. Ele diz: quando eu era pequeno, lá na roça, à noite, para ter o fogo também no dia depois, colocava nas brasas e depois se enchia de cinza. A cinza, as coisas feias, eram feias, mas guardavam no fogo. A nossa igreja fez isso. Então, não tenhamos medo de dizer: errou, fez erros. Quando eu penso que aquele santo que é tão devoto de Maria, que tem poesias maravilhosas, um poeta, e que a uma certa altura diz: vocês têm que voltar com a espada ensangrentada por gente que mataram. Isto é, de fato, nós entramos e a igreja tornou-se praticamente piramidal. O Papa, os bispos, os padres, os fiéis. Um dia desse, Papa Francisco disse: a igreja é uma pirâmide, precisaria que fosse uma pirâmide de ponta para baixo. Como faz a ficar de pé? Não sei. Mas ele diz: deveria ser uma pirâmide de ponta para baixo. Primeiro é o povo de Deus, depois os padres, depois os bispos, depois. E tudo isso, meus irmãos, implica um tentativo, não é, um tentativo de precisar de renovar. Então, o primeiro pensamento é este: não tenhamos medo de mudanças, não tenhamos medo de coisas novas. Tem uma passagem no livro de Isaías que diz: eu estou fazendo coisas novas, maravilhosas, e vocês não reparam. Então, dentro desta história, cheia de problemas, etc., agora a nossa igreja devia, não sei. Sei uma coisa, que este Papa, mas quem começou foi Bento XVI, parêntese, nunca colocam em contraposição Bento XVI com Francisco. Era teórico, era seu serviço, era ser teólogo, e outro colocou em prática. Mas as grandes ideias, as grandes propostas de Francisco estão lá já em Bento XVI. Muito bem. Então, Bento XVI que começou, tentou, até que este Papa disse: vamos tentar de fazer um sínodo estudando como fazer a igreja sinodal. O sínodo próximo não é sobre a vida religiosa, não é sobre os padres, não é sobre a liturgia, mas é sobre como podemos transformar a nossa igreja numa igreja sinodal. Que não é fácil, né? Não é fácil, porque a igreja é grande.
eles já mandaram a todas as dioceses e a todas as paróquias inquéritos, não sei se chegou nas vossas paróquias, mas muitos nem responderam. Então, até que o Papa, que queria fazer este sínodo este ano, levou ao ano próximo. Então, a ideia é esta: vamos tentar de fazer uma igreja em que o povo de Deus tenha o seu valor. Que a igreja seja igreja e não uma pirâmide. Como fazer isso? Tecnicamente, organizativamente, Deus ajude. Deus ajude. E o Espírito Santo nos dê força. Porque tem que superar. Eu achei, para dizer como Pio X que é santo, Pio X que é. Não cito Pio X para dizer que errou, para dizer qual era a mentalidade. Numa sua encíclica dizia o seguinte: somente no corpo pastoral tem o direito e a autoridade necessárias para promover e orientar todos os membros para as finalidades sociais. E que a multidão não há outro dever que deixar-se conduzir e seguir como grei dócil dos seus pastores. O povo de Deus não tem que fazer nada. Inclusive, depois, mais para frente, acho que não tenho citação aqui, diz a igreja é um corpo desigual. Os pastores, o Papa, e coisa que, graças a Deus, o Vaticano II veio dizer: não, a igreja é igual, todos iguais. E aqui precisamos fazer entrar o conceito de ministério, de serviço. Missa, por que o padre deve ser mais importante? Eu de vez em quando vou sentar lá no povo rezar a missa. E por que não é mais importante os caras que cantam e que ajudam também a rezar? E por que não são importantes os diáconos, os distribuidores da Eucaristia? E por que não são importantes os coroinhas? Isto é, de fato, precisamos aos poucos entrar nesta mentalidade, e isso vai acarretar muitas coisas novas, muitas coisas nunca vistas. Não sei porquê. Hoje vi com umas calças quebradas mesmo, né? Às vezes tem calças que estão rasgadas, né? Mas pensei, quando eu cheguei aqui no Brasil, fiquei impressionado que tinha uma propaganda que dizia: senta, levanta, e sempre fica a calça com fico segue. Olha, depois de uma certa altura, esta finalmente também desmancha. Agora é rasgadona, né? Gente, esta é uma pequeníssima. E nós não podemos continuar a fazer a mesma coisa. Não sei o quê, mas que precisamos tentar. E este é o dinamismo missionário, praticamente. Por quê? Porque quando a gente vai em um lugar, deve aprender, quantas gafes que a gente faz, quantas coisas erradas que a gente faz quando chega aqui e está acostumado de um jeito, agora aqui é um outro jeito. Então, a missão deve sempre ser em atitude de diálogo e de acolhida das situações novas que tem no lugar. É muito importante. E, infelizmente, aqui também nós fizemos muitos erros, né? Muitos erros, né? Inclusive, bom, depois vocês não, inclusive saiu o missal novo. É novo este missal?
é uma tradição, é uma tradução, mas pedissequa se diz em português, do latim, até a conclusão das orações, voltou por todos os séculos dos séculos. Que na Europa é brincadeira. Quando a gente quer dizer que o padre quer sempre razão, quando o padre não sabe dizer o que, secula seculorum amém. Isto é, porque quiseram fazer perfeito. Tem alguma coisa muito boas, né? Por exemplo, a consagração é muito boa, que une os dois evangelhos, né? A bênção per ação de graça. A bênção é o evangelho de Marco e Mateus. A ação de graça é o evangelho de Lucas e João. Conseguiu colocar, fizeram uma síntese muito bonita, etc. Então, mas porém ainda não é. Eu quando foi apresentado lá em Campinas, não só falei, mas eu pensava que saísse não o missal romano, mas o missal brasileiro. E contei essa que eu morei num lugar, Bergamo, bem nas limitadas de Bergamo, tem um rio Adda, atravessado o rio, de outro lado tem outro rito, o rito ambrosiano. Quer dizer que eu, com 10 minutos de atravessar, chegava de lá e a missa rezava em modo diferente. Saio da Itália, não faço 15 minutos, mas 15 dias de navio, não atravesso um rio, mas um oceano, e chego aqui, não mudou nada. É impressionante, vai ver quando terá algum santo, porque precisa santos, algum santo capaz de tanto amar a Eucaristia, de expressar gestos e ritos eucarísticos mais adaptados para nós. Isto quando Deus quiser, o Espírito Santo. E quando houver, precisa ter sempre os ritos nos vários lugares, vários ritos que existem por aí, sempre nasceram de apaixonados pela Eucaristia, que quiseram manifestar, através da sua própria cultura, o amor à Eucaristia. Não é? Mas fazemos mais um passinho. Nós, para conseguir chegar a esta fraternidade, chegar a este ponto de acolher outro, de assumir a cultura do outro, de não... nós precisamos eu acho, é aqui a doutrina que eu sigo de San Guido, naturalmente, precisamos não esquecer que somos irmãos. Não esquecer que somos irmãos. Só flash. O que significa que tem a dona Eva e tem 2 filhos? Qualquer biblista hoje sabe que Adão não é uma pessoa, mas é a humanidade, não é? Mas por quê? O biblista colocou como se fossem 2 pessoas casadas, para dizer que a humanidade que nasce é uma humanidade da mesma família. E atenção, irmãos se nasce. A vivência de irmãos deve ser aprendida. Irmãos se nasce, não adianta. Nascemos do mesmo pai, da mesma mãe, mas a Bíblia, exatamente para nos ajudar nisso, coloca a grande briga de sempre. Abel e o seu irmão que o mata, é a história da humanidade. É o pastor que precisa de espaços, que não quer barreira para deixar o
o seu rebanho pastar. E é o agricultor que diz, eu aqui plantei e você não pode passar. É a luta dos territórios, dos limites. O que está fazendo o Putin lá agora? Entrou dentro. Esta primeira página da Bíblia é fundamental para compreender, primeiro, que nós somos irmãos. Segundo, atenção, que é suficiente um território diferente para nos entrar na briga. Em lugar de dialogar, de tentar soluções, é melhor eliminar, assim resolve o problema. É importantíssimo, então, as primeiras páginas da Bíblia. Depois continua, a uma certa altura, sempre acompanho a Bíblia, tem o dilúvio, di nuovo, è só uma família. É só uma família. É só três que nascem da mesma família e que se divulgam pelo mundo afora. Interessante, inclusive, com culturas diferentes. É muito bonito, porque muitas vezes o pessoal acha que a diferença das culturas nascem da Torre de Babel. Não. As culturas diferentes, as línguas diferentes existiam antes da Torre de Babel. O dilúvio, lembrarei a minha aliança, a família humana, foi desde que se separaram as populações das ilhas, cada qual segundo o seu país, a sua língua, a sua família e a nação. E para 3 vezes repete a mesma coisa dos 3 filhos. Foram nascidos filhos de Cam, segundo a sua família, suas línguas, sua terra, sua nação. Não foi a Torre de Babel. Era normal a convivência plural, a convivência com alguém que tem uma língua diferente. Só que, quando alguém quer desafiar a Deus, e ser Deus, e dominar, e colocar uma mesma língua, aí que não se entende mais. Aí que não se entende. É interessante, se vocês repararam, sem dúvida, né? Estou com medo de estar dizendo coisas que vocês já sabem mais do que eu, mas no Pentecostes diz que cada qual falava línguas diferentes e se entendiam. Aqui, todos falavam a mesma língua e não se entendiam. É claro. Se você olha como nasce uma briga, eu tenho razão. E outro fala a mesma coisa, a mesma língua. Eu tenho razão. Os dois falam a mesma língua, mas brigam. Então, vocês vejam como a fraternidade deve ser construída, deve ser colocada, não é? Tem tantos exemplos, porque depois Abraão, etc., sabemos, a história dos primeiros 2 filhos, não é? Dos primeiros 2 filhos, Esaú, a tal de luta para o território, luta para a herança. Lembram a história do prato de lentilha? Eu tenho, não quero a bênção, não. Só que quando está na hora que o pai fica velho e dá a herança toda a outro fica. Tem uma passagem, eu quero achá-la porque sim, é terrível. Quando chegar o luto para meu pai, vou matar meu irmão Jacó. Propósito, olha que propósito, que plano.
lutas para herança. Nunca acontece? Nunca. Está vendo como a Bíblia é nossa? É coisas nossas. Luta para herança. Até chegar a este propósito. Depois, é claro, se precisássemos continuar, a gente poderíamos mostrar como o encontro com Deus, etc., vai se reconstruir a fraternidade. Talvez o mais interessante é os 12 irmãos que querem matar o irmão mais jovem, não é? Os filhos de Jacó, toda a história que também está aqui, que sabemos, está chegando o sonhador, vamos matá-lo, mas não, vamos vendê-lo. Então vendem e depois se encontram no Egito. E ali é bonito, inclusive aqui tem os títulos desta Bíblia, são interessantes porque luta com Deus, lição de fraternidade. E depois vão. Mas aquele que gostei é quando tudo fica em paz, sabe na história. Ele se faz reconhecer, ele perdoa, etc. Eles voltam a casa, os 11, para trazer o pai. E qual é a recomendação que José dá para eles? E acho interessante que, apesar de tudo, depois de tudo aquilo que aconteceu, eles eram capazes de brigar ainda. Então, eu quis fazer estes exemplos para chegar a dizer que já no Antigo Testamento havia um ensinamento muito importante sobre somos irmãos, nascemos irmãos porque filhos do mesmo pai, criados pelo mesmo pai. Então, isto determina também o método missionário. Você se imagina, não dá nem para imaginar, né? Mas se quando chegaram aqui os primeiros, rezaram a missa muito bem. Se tivessem tratado os índios como irmãos, e se tivessem tratado os africanos como irmãos, como seria? A história seria absolutamente diferente. É por isso que justamente o Papa fala de o sonho de Deus. O sonho de Deus. Deus sonha. Deus fecha os olhos e imagina uma humanidade que caminha juntos. Mas também nós esquecemos ao longo da história. E o Espírito Santo, mas já pensou? O Espírito Santo utilizou a Revolução Francesa. Égalité e fraternité. Para fazer entrar na linguagem. Para lembrar que nós devemos tratar outro como irmão. Isso, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos fazer exercício disso, né? Porque não é espontâneo. Um dia desse estava falando lá na nossa capela e passou um daqueles motoqueiros, sabe, que fazem barulho, que não dá para entender. Me veio a ideia. O que vocês pensaram quando o rapaz passou? Aí eu falei, eu estou acostumado, é verdade, confesso, eu estou acostumado a rezar que ele não se machuque, porque sua mãe vai sofrer. Porque é meu irmão. Porque o tentativo de dizer, mas que essa rapaziada, de até xingar, ou transformar a nosso modo de viver, o nosso modo de relacionar-se, o nosso modo de
de reagir, sabendo que aquele lá é meu irmão, que aquele lá é meu irmão. Então, é muito, muito importante, muito bonito isso. O missionário deveria se pôr ao lado do irmão, caminhar juntos e dizer: você sabe que eu tenho um irmão que é homem como nós, filho de Adão também, como a nossa mesma carne, que é Deus. Quer se tornar irmão deste cara? Caminhando juntos, sem pressa, nós conseguimos, a uma certa altura, dizer que nesta humanidade a caminho, nesta família a caminho da história, a uma certa altura apareceu um homem. Um homem. Falando do missal, eu não gostei, mas, pelo amor de Deus, não vou seguir eu, né? Eu não gostei que colocaram filho de Deus, filho do Pai, que é Deus, é assim, não é? Que é Deus, por Cristo, etc, etc. Você é filho de Deus? É claro que é Deus. Filho de peixe é peixinho, né? Dizem. Seria ficado muito mais bonito. Filho de Deus, que é homem. Porque Jesus é verdadeiramente homem. Em tudo, a carta aos Hebreus continuamente repite, em tudo, excetuado o pecado, ele é homem. E este homem nos falou de Deus, nos apresentou o Pai e nos ensinou, com a sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição, que Deus é Pai. É em força disso que nós podemos, de um lado, renunciar e continuar a ser aqueles que fazem proposta de lutas ou aqueles que querem construir um mundo diferente. E assim eu vou concluir e quero, porém, ler dois trechos de San Guido, não é? Um negativo, um daqueles que coloca no centro o dinheiro. O homem pode ser escravo do ouro, do senhor deste mundo. O ouro é o senhor deste mundo. Ganhar um sorriso, um carinho, um raio de sol do metal onipotente é o objetivo supremo de que ele almeja. Ele deseja ter um sorriso deste ouro. Não importa jogar sua consciência em um caminho pecaminoso, machado de culpas, ficar surdo aos gritos do remorso. Não importa sacrificar a própria honra em transições desonestas, no comércio ilícito, em especulações tenebrosas, condenados por Deus e pelos homens. Não importa rebaixar a própria dignidade, renegar os princípios de retidão, faltar de honrar os juramentos, descer até os mais baixo grau. Não importa explorar o trabalho do operário, o sangue dos pobres, colocar em risco tantas existências em empreendimentos audaciosos e perigosos, em trabalhos fatigantes, exorbitantes e arriscadas. O bezerro de ouro tornou-se outra vez o ídolo deste mundo. 1917. Come diria, conclusão naquela parte onde nós mostramos como não precisa, não é suficiente nascer como irmão, mas precisamos nos educar a ser irmãos. E ele depois, porém, sonha, e aqui estamos um pouquinho mais na frente, estamos no 26, que espetáculo solene e confortador oferece
no dia do Senhor, um povo cristão, fiel à religião dos pais. Todos se encontram numa mesma casa, que é a casa do Pai comum. Todos se prostram diante dos mesmos altares. Todos se assentam na mesma mesa. Todos se elevam na mesma oração. Todos oferecem o mesmo sacrifício. O rico e o pobre, o nobre e o plebeu, o magistrado e o operário, os homens da ciência e os da plebe se juntam, ficam misturados. Liberdade, igualdade, fraternidade não são mais para aquele povo palavras vãs, mas uma realidade consoladora, porque todos mais intimamente se sentem filhos do mesmo Pai, o Pai Celeste, e compartem a mesma herança, porque todos mais intimamente se sentem filhos do mesmo Pai. Amor celeste, do mesmo Pai Celeste, e compartem a mesma herança. Todos se sentem como que invadidos pelo mesmo espírito do amor e de paz. Se torna mais alegre e serena a convivência social. Esse, então, um quadro de quem coloca o ouro, o terreno, a herança, etc., e quem, ao passo, coloca a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Muito obrigado por ter a paciência de escutar. Então, ótimo.